Hoje é dia 22 de abril do ano 2015, quarta-feira, são 21 horas e 31 minutos. E como fazemos todas as quartas-feiras neste horário, vamos celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. É preciso muita ousadia para vir falar e ainda até tentar responder perguntas sobre assuntos muito polêmicos. Sobre religião, sobre ciência médica, sobre cura mental e sobre cura espiritual. Sobre religião, embora não estamos aqui representando nenhuma igreja, nenhuma crença religiosa e nenhuma doutrina religiosa. Sempre nos propomos a falar e responder sobre religião. Segundo, nos propomos a falar sobre ciência médica, sobre medicina. Propomos até responder questões sobre a ciência médica. Embora defendemos tese de mestrado, onde obtivemos o título de mestre em ciência médica pela gloriosa Escola Paulista de Medicina, ou Universidade Federal de São Paulo, a ciência médica não tem todas as respostas que os doentes gostariam de ouvir. Mas nem tem cura para todas as doenças que possam acometer um ser humano. Terceiro, propomos também desenvolver e responder perguntas sobre cura mental. E aqui também é uma jornada não tão simples como possa parecer. Finalmente, nossa proposta também é desenvolver e responder perguntas sobre o mais polêmico e desconhecido aspecto de nossa vida, o reino espiritual e a cura pela medicina espiritual. Segundo os espiritualistas, nós não somos um corpo material que estamos vivendo uma experiência espiritual. Não, nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência terrena, física e material. Então vejam bem, não queremos aqui receber o título de professor, porque sou tão aluno ou aprendiz como todos nós, nestas jornadas. Sou, porém, na verdade, um incansável buscador de conhecimento religioso, conhecimento médico, conhecimento sobre cura mental e conhecimento sobre o reino espiritual e cura pela medicina espiritual. E todos estes conhecimentos têm princípio e meio, mas jamais terão fim. É impossível conseguir numa só vida todo o conhecimento religioso, científico da ciência médica, conhecimento sobre a cura mental e, principalmente, conhecimento sobre a cura espiritual. Embora com meus poucos conhecimentos em tudo isto, em geral, em minhas palestras, conferências e aulas aos meus alunos e pacientes, eu consigo ainda ser aplaudido e elogiado. Entretanto, eu não estou aqui para ser aplaudido ou elogiado. Eu gosto sempre de críticas que sejam construtivas, que possam aumentar cada vez mais a busca de um conhecimento espiritual.
Se eu tive a graça de conseguir algum conhecimento religioso, conhecimento em ciência médica, também em cura mental e em cura espiritual, e estes poucos conhecimentos conseguiram me transformar como ser humano, tornando minha vida extremamente muito mais feliz e gratificante. E se alguém consegue desfrutar de uma vida muito mais feliz e gratificante, o modo de agradecer a Deus por esta bênção é transmitir aos meus irmãos, aos meus próximos também, algum conhecimento que possa também transformá-los, aliviando seus males, suas doenças e até mesmo suas desgraças. Porém, as palavras cura, curado ou curador são termos de grande responsabilidade. Os médicos evitam falar em cura, preferindo falar em evolução satisfatória ou em solução espontânea de uma doença. As religiões falam muito em milagres de cura e buscam o testemunho daqueles que receberam algum milagre de cura. Muitos outros se intitulam curador ou curadores, atribuindo a si mesmo um poder de cura ou de curar os outros. Eu, porém, prefiro me intitular um buscador de conhecimento. Conhecimento religioso, científico da ciência médica, conhecimento de cura espiritual e cura mental. Eu também me intitulo um curado, pois, na verdade, quando se busca o conhecimento espiritual, a consequência é a cura. É a transformação em um curado, obedecendo-se até aos textos sagrados. Buscai o reino de Deus, o reino espiritual, e tudo mais vos será concedido por acréscimo, inclusive o milagre de cura. As perguntas sempre frequentes são: quando buscar religião? Quando buscar ciência médica? Quando buscar cura mental? Ou quando buscar cura espiritual? E como conseguir a graça da cura ou um milagre de cura? Entendam sempre que repetimos aqui um texto sagrado também, de grande significado, mas que precisa ser interpretado e entendido. Vejam, muitos já ouviram. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Vejam bem, para Deus, um dia, 6 dias ou 6.000 dias é a mesmíssima coisa. Porque para Deus não existe relógio, nem tempo e nem calendário. Tudo é aqui e agora. Entenderam? Além do mais, Deus não se cansa. Como que nesse texto diz assim, no 7º dia descansou? É uma figuração mitológica, sagrada, bíblica, porque, na verdade, Deus jamais se cansa. Não existe isso. Nós estamos transformando Deus num ser humano. Não. Nós, seres humanos, não podemos nos igualar a Deus. E também não devemos querer trazer Deus para a esfera humana, material ou física. Não tem nada a ver. Nada. Então, veja bem. O importante dessa frase sagrada
Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou, não é propriamente o sentido dela, mas é o tempo do verbo. Isso é importante. Aí consta que Deus fez. Então, gente, este universo já está pronto. Deus não está devendo nada. Deus não disse assim, eu agora estou cansado, e isto eu vou fazer daqui a alguns dias ou daqui a alguns meses. Vou deixar para depois. Não. Na linguagem do reino espiritual não tem depois. E não tem ontem, e nem amanhã. É tudo agora, aqui, neste momento. Entenderam? Então, se Deus fez o mundo, é porque todas as criaturas do reino espiritual já estão feitas. Decorre também do reino espiritual que se toda a criação já está feita, todos os milagres de cura já estão criados. Não tem nenhum milagre de cura que ainda não foi criado. Entenderam? O milagre tem realidade espiritual. O universo já está pronto. Já está pronto. Deus já fez o mundo. Ele não está fazendo e nem pensa em fazer. Não, o universo, o mundo, já está feito. Se ele está feito, todas as criaturas já foram criadas. Entenderam? E no reino espiritual, veja bem, não existe sentido para as palavras acaso, coincidência, impossível ou incurável. Então, para o reino espiritual, não existe sentido a estas palavras. Acaso, coincidência, impossível ou incurável. Estas são palavras ou expressões para o mundo físico, material ou científico. Sim, até científico, pois toda a ciência é materialista. É o ver para crer. Mas no reino espiritual, a lógica é diferente. É o crer para ver. Também no reino espiritual, no reino material, no reino físico, quem dá fica com menos. No reino espiritual, quem dá fica com mais. Entenderam? Que é uma linguagem diferente, mas ela é peculiar ao reino espiritual. É a linguagem do reino espiritual. Então vejam bem, não é difícil tentar responder perguntas sobre religião, ciência médica, cura mental ou cura espiritual. O difícil é traduzir para que haja uma linguagem de fácil compreensão às pessoas leigas em conhecimento religioso, científico, mental ou espiritual. Entenderam? A nossa dificuldade é transformar uma linguagem de um certo nível, de uma certa natureza, numa linguagem que seja compreensível aos sensores físicos, que são os sensores que dão compreensão para o nosso mundo material. Visão, audição, olfato, paladar e tato. Vejam bem, se eu falo em aramaico, poucos vão entender este dialeto falado por Jesus. Então, gente, não é porque eu não conheço uma coisa que ela não existe. É um certo comodismo,
o incrédulo, o ateu, eu não acredito em Deus, ou não acredito no espiritual. Sim, é muito simplista isso, eu não acredito, entende? Na verdade, ele não tem nenhum conhecimento do reino espiritual, por isso ele não crê, entendeu? Mas se ele tivesse a noção de que não é por eu não conhecer uma coisa que ela não existe, a resposta dele talvez fosse diferente, né? Eu não acredito, porque não conheço. Entre parênteses, se eu conhecesse, talvez acreditasse. Entenderam? Então, tanto religião, como ciência médica, como cura mental e cura espiritual, eu evito expressões como é porque Deus quer que assim seja. Isso não é resposta. Ou é assim pela vontade de Deus. Não. Usar tais expressões é deixar a pergunta praticamente sem resposta. Então, tento sempre evitar essas expressões porque é da vontade de Deus. Não procuro mesmo pronunciar o nome de Deus ou do Pai, pois 99% dos seres humanos deste planeta não têm compreensão da elevada linguagem do conhecimento religioso, médico, mental e principalmente espiritual. Embora aqui sempre repetimos, todas as ciências nasceram dos porquês. A ciência pode ser matemática, física, química, biologia, estatística, astronomia, teologia ou ciência médica. Mas o porquê final sempre vai caminhar para o poder de Deus. Não tem como. O porquê final lá vai chegar. E como o Criador já tudo criou e não deixou nada para criar depois, decorre também disto, que todas as respostas já foram criadas. Então, nenhuma pergunta ficará sem resposta no reino espiritual, porque todas elas já foram criadas. Nós podemos desconhecer muitas respostas, mas não porque elas não existam, mas porque nós desconhecemos. Porque todas as respostas já existem no reino espiritual. Outra consequência disto é o seguinte: se o reino espiritual já criou tudo, ninguém inventa nada. Porque se alguém se intitula inventor de alguma coisa, não. É porque ele já copiou a invenção pronta que existe no reino espiritual. Então, o termo invenção tem que ser substituído pelo termo descoberta. Então, alguém descobriu tal descoberta. Na história do mundo, os grandes inventores, na verdade, foram sempre descobridores. Eles poderiam se chamar Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Marconi, Thomas Edison, Fleming, Euclides, Arquimedes, Júlio Verne ou Louis Pasteur. Todos, na verdade, foram descobridores de importantes descobertas. Os descobridores, e muitos deles, nem disto sabiam e não sabem que uma descoberta nasce de sequência lógica
das descobertas anteriores, ou do eureka, eu achei, ou seja, do raciocínio não científico, mas do raciocínio intuitivo, do sexto sentido, ou primeiro sentido espiritual. Entenderam? Muitas vezes vocês vão buscar a solução e queimam as pestanas para descobrir a solução de um problema ou o caminho de uma saída, mas vocês não descobrem isso através do raciocínio científico, tenham a certeza absoluta que essa resposta existe no raciocínio intuitivo, do sexto sentido ou primeiro sentido espiritual. A propósito disto, vamos citar 3 frases incríveis de Albert Einstein. Albert Einstein. Alguns chamam Einstein de matemático, outros chamam de físico, outros chamam de astrônomo, outros chamam de um grande cientista. Enfim, na verdade, e nem Albert Einstein sabia disso, Albert Einstein foi um grande místico, porque sabia como ninguém acionar o seu raciocínio intuitivo. E por causa disso, recebia frequentemente o título de homem muito inteligente. Muito inteligente. Era um cérebro valioso. Valioso. Então, veja bem o que Einstein dizia. Olha só. Pensei 99 vezes na solução de um problema e não consegui resolvê-lo. Eis que deixei de pensar e a solução apareceu. Então, Einstein não refere raciocínio intuitivo para isso, mas é exatamente isso que acontecia com ele. Entenderam? O eureka, o eu achei, o eu descobri, vinha de um raciocínio intuitivo originado no sexto sentido ou no primeiro sentido espiritual. Os descobridores são os ungidos ou nomeados para serem descobridores ou fazerem as descobertas acontecerem. Outra questão sumamente importante é que para o reino espiritual só tem realidade aquilo que é criação do reino espiritual. Entenderam? Para o reino espiritual só tem realidade aquilo que é filho dele, ou filiação do reino espiritual. O que não é criação do reino espiritual não tem realidade. Então, um exemplo muito importante. A doença não é criação do reino espiritual. Logo, a doença não tem realidade espiritual. O doente, sim, é criatura espiritual. Para o reino espiritual, o doente tem realidade. Entendam bem, muitas descobertas fizeram grandes transformações na humanidade, para o bem, e outras até para o mal. Mas Tomás está muito nervoso que o nosso tempo está se esgotando. E nós estamos falando de uma realidade física. Então, gente, nós vamos continuar nesse assunto nas próximas jornadas, que é um assunto muito polêmico e muito interessante, sempre sobre religião, ciência médica, cura mental e cura espiritual. Se quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, acessem o site www.ruicomymercurio.com.br. Se quiserem saber algo a mais sobre medicina espiritual,
acessem o site www.medicinaespiritual.com.br. Se quiserem conhecer nossas palestras anteriores, acessem YouTube, Rui com Y Mercúrio. A nossa jornada de hoje está encerrada. Tenham todos uma boa noite, tenham muita saúde e sejam muito felizes. Até a próxima.